Olá, meus amigos, bom dia! Nesta manhã, eu, Joanildo Silva, estarei batendo um papo com você aqui da rede Facebook para, nessa live, nós tratarmos sobre os problemas emocionais decorrentes do isolamento social e também no caso de pessoas vítimas do Covid-19. Vamos falar sobre as demandas emocionais que surgem em função deste momento atípico que nós, quanto sociedade mundial, estamos vivendo. Somos cidadãos do mundo, somos moradores do planeta Terra. E nesse sentido, todos nós seremos impactados de forma direta ou indiretamente em razão dessa pandemia que está ocorrendo no mundo. Mas quais os impactos emocionais? Quais os problemas que podem surgir a partir deste momento? Esta é a pergunta que talvez esteja lhe incomodando nesse momento. Ou talvez, mais do que a pergunta, você já pode estar sendo impactado emocionalmente em razão desse isolamento social, ou se, infelizmente, alguém da sua família já foi vítima do Covid-19, então você sofre outro tipo de impacto emocional. E nós vamos falar sobre isso. Quais os impactos emocionais decorrentes de isolamento social e quais os impactos emocionais também podem ocorrer em função de ser vítima do Covid-19. Bom dia àqueles que estão chegando a essa live. Já mando um bom dia todo especial a Claudemira, da Faculdade FAMEC, Faculdade Metropolitana de Camaçari, ótima profissional da área de saúde mental, psicóloga que atua aqui nessa cidade e região metropolitana. Também Geovânia Fraga e todos os amigos que estão chegando, os amigos do Rio Grande do Sul, nesse momento se aproximando dessa nossa live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos falar um pouco sobre isso, o isolamento social e suas consequências. Ana, minha querida, Ana em Porto Alegre, um abraço, Ana. Vamos falar sobre isso, gente. Você que está vivendo esse isolamento social, isso é uma coisa atípica, não era muito comum. Esse isolamento é uma coisa não comum para a nossa sociedade. Vamos falar isso quanto ao aspecto histórico, sociológico, psicológico. E vamos então falar também sobre essas consequências. Seja bem-vindo. Se você entende que esse tema ele é relevante, que ele é importante para você e para os seus amigos, seus queridos, compartilhe essa live. Mande nos seus grupos de WhatsApp ou compartilhe no próprio Facebook, caso você achar interessante. O intuito aqui é orientar, o intuito aqui é ajudar. Nós temos visto várias lives pelo Brasil e pelo mundo, né? Pessoas fazendo lives de shows, espetáculos, isso também é bom, no sentido de manter o equilíbrio emocional. Então não dá para viver isolado dentro de casa praticamente, porque se sai apenas para comprar mantimentos ou para ir à farmácia, que são chamados serviços essenciais. Então não dá para viver nesses ambientes isolado do mundo externo, senão também se nutrindo de arte. A arte também serve para equilibrar o nosso aspecto emocional. Um outro dia eu estava assistindo uma entrevista, tem um certo tempo, com o padre Fábio de Mello. E ele dizia o seguinte, eu não sei se essa expressão é dele ou se ele pegou de alguém emprestado, né? Citou alguém, não me recordo. Mas perguntaram a ele o que era a arte, e ele dizia, a arte é um supérfluo. A arte é supérflua. A arte ela não é essencial como a comida, como a bebida. No entanto, sem a arte, a vida perde o sentido. Perceba que a arte ela tem um papel que não é o mesmo papel do mantimento, de comer, beber, dormir, que são coisas essenciais, básicas, mas a arte mantém um equilíbrio entre nós e o mundo externo. Então a arte ela é uma coisa supérflua, no sentido que dá para viver sem arte, no entanto, não é bom viver sem arte. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Falar como é viver nesse mundo onde você tem que se isolar das pessoas, das coisas, dos grupos sociais a qual você faz parte, das tribos a qual você faz parte, e como é vivenciar esse momento. A Franciele Hoffman Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um abraço. Um abraço aos amigos de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Um abraço todo especial, tá bom?
aos amigos e familiares da minha amiga Zenaira e também do Cacau. E também da Chiquita, por que não falar, né? A Chiquita também faz parte aí. Pois bem, meus amigos, o isolamento social, ele é um fenômeno novo, né? Apesar de que o nome não é nada novo, né? Isolar, você sabe o que é. O fato de isolamento social, você também sabe o que é o isolamento social. Agora, quanto fenômeno histórico e social, é uma coisa nova. Se nós formos fazer um apanhado histórico, vamos pensar aqui no mundo medieval. O mundo medieval, as pessoas praticamente viviam, não exatamente reclusas, mas viviam em seus pequenos núcleos familiares, interagiam pouco com o mundo externo, apenas quando tinham que ir a pequenas vilas para fazer algum tipo de atividade maior. No entanto, essas pessoas, elas viviam com um contato social, mas de um modelo diferente. A partir da expansão marítima, a expansão comercial por volta de 1500, quando você tem grandes países aí explorando o mundo para descobrir o mundo e as riquezas que esse mundo oferece, nós temos então o surgimento do movimento capitalista, né? Que não é apenas produzir para si, é também produzir para vender. Então você produz, o excesso você vende. Então você sai de um modelo de produção para subsistência, né? E passa para um modelo de produção de mercado. Essa produção de mercado faz com que as pessoas tenham que competir entre si. Então as pessoas passam a competir entre si. Então você que está aí é, de certo modo, um competidor pela sobrevivência comigo que estou aqui, nesse modelo capitalista, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, se eu não me engano é John Locke, que vai falar que o homem se torna lobo do próprio homem. Então o homem devora o próprio homem nesse movimento de sobrevivência. E, aliás, uma das coisas que explica o desejo do homem pelo poder é justamente quando John Locke vai dizer que o homem que experimenta o poder é como o lobo que experimenta sangue pela primeira vez. Ele nunca mais perderá esse desejo. Então, observe que ganhar dinheiro, ganhar poder, porque o dinheiro também traz poder de certo modo, se torna algo que vai entranhar na nossa característica quanto ser humano, e nós vamos então buscar ganhar cada vez mais, mesmo que seja desnecessário para a sobrevivência. Então você pode ganhar um salário, viver razoavelmente com esse salário, mas você ainda quer mais. Então cria-se aí o desejo de acúmulo de riqueza. Há uma necessidade de produzir para si, para a sua família, e produzir para comercializar, produzir para ganhar mais e acumular mais. Então os homens passam a competir entre si. Quando eles passam a competir entre si, eles passam então a viver no modelo social um pouco mais distanciado, é verdade, porque são competidores, mas interagem nas relações comerciais, né? Uma das coisas que responde à necessidade do direito, né? Eu sou estudante de direito também, o direito nasce nas relações humanas, então é necessário garantir os direitos. Então o direito existe quando você tem duas demandas divergentes que precisam ser ministradas a partir da tutela de um juízo de valor. E aí nasce o direito para mediar essas relações de conflito. E, por exemplo, as relações comerciais a partir do início do capitalismo vêm trazer mais do que nunca a necessidade de uma ciência do direito, que é de saber mediar esses conflitos comerciais que vão nascer, né? Conflitos de contratos, né? Ok? Apesar de que Thomas More, em Utopia, vai dizer que o homem que não cumpre a palavra nunca cumprirá um contrato. Então é necessário que o homem honre a sua palavra para que só assim ele respeite um contrato, porque o contrato nada mais é do que uma intenção de boa-fé entre as partes, ok? Mas voltando ao tema inicial, que é justamente o isolamento social e suas consequências, estamos fazendo um apanhado histórico de como o homem, enquanto movimento social, ele vem modificando. Quando nós chegamos à Revolução Industrial, e aí eu não estou me preocupando com datas, apenas quanto episódio histórico, ápice da história, quando chegamos ao movimento industrial, o homem passa então a produzir agora não apenas para si, não apenas para vender, mas produzir em grande escala. O homem passa a produzir para não só vender, mas ele precisa fazer com que aquele tempo dele, que não aumentou, ou seja, o tempo continua sendo de 24 horas por dia, mas como pegar esse tempo e produzir mais com o mesmo tempo que ele tinha em 1500. Quando o homem faz isso, ele se torna não só escravo
do capital, mas ele se torna escravo também da sua própria ganância. Então o homem passa a lutar para acumular uma coisa que talvez nunca vá usufruir. Como diria Salomão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. Seguimos então esse movimento. Nós saímos da Revolução Industrial, entramos no modelo de capitalismo mais bem estruturado e vamos falar dos nossos dias atuais. Nós precisamos produzir o máximo possível dentro do mínimo de tempo possível. Ou seja, em 24 horas você tem que ganhar o máximo de dinheiro possível porque você não sabe até quando você vai conseguir produzir. Não é essa a grande questão? As pessoas ficam preocupadas, eu só vou conseguir trabalhar até os 50, só posso trabalhar até os 40, só posso trabalhar até os 60. Então, você sabe que, de certo modo, você terá um prazo de validade para o mercado de trabalho. Então, você tem que produzir muito hoje, produzir muito agora. Com isso, esse homem, esse sujeito, eu digo homem quanto ser humano, mas é homem e mulher, obviamente, ele passa a ser um escravo do trabalho e ele passa a não ter tempo para a família, não ter tempo para ele quanto sujeito, e ele quanto sujeito tem uma demanda que é uma demanda emocional. Esse homem passa a negligenciar as suas emoções. Por quê? Porque é muito mais fácil lidar com os problemas de fora do que com os problemas de dentro. Esse homem se esconde no trabalho, se esconde na luta pela riqueza, e ele começa a negligenciar amor aos seus e negligenciar amor a si mesmo. Esse é o sujeito que chega a 2020, ano da pandemia do Covid-19, fugindo de si em busca do trabalho, em busca do dinheiro, em busca do acúmulo de riquezas. Quais as consequências disso? As consequências disso é um ser humano que abafa o grito de dor que ele carrega dentro de si desde o seu nascimento. Ele traz dentro de si um sofrimento das suas experiências de vida. Freud vai nos explicar muito bem isso através da psicanálise. Nós somos fruto de nossas relações com os nossos cuidadores, papai, mamãe, titio, vovó, todas as pessoas do núcleo familiar, elas vão gerar influências, impactos emocionais em nossa relação. Algumas demandas nascerão do próprio conflito natural da família. Outras demandas nascerão de problemas que não deveriam existir, mas que existem. Ontem, por exemplo, dia 18, foi, eu não vou dizer comemorado, que não se comemora uma data como essa, mas se lembra do fato de que existe abuso sexual em crianças. Existe com adulto, né? E existe com criança, que é mais vulnerável. Essas crianças que também foram vítimas de algum tipo de abuso emocional ou físico ou sexual, elas vão ser impactadas para a vida adulta. E eles podem, quando adulto, negligenciar essa emoção, essa demanda que está lá dentro. E eles vão empurrando isso através do trabalho, através do estudo, através de tantas outras coisas, como se isso não existisse. Quando chega o ano de 2020, chega ao mundo uma pandemia. Vale dizer que uma epidemia é uma dimensão muito menor. A pandemia é quando o mundo inteiro ele é afetado por uma doença, e essa doença ela toma a dimensão de aniquilar vidas. Estamos passando por um processo que creio que não foi imaginado por ninguém, e as pessoas estão tendo que lidar nesse exato momento com aquilo que eles fugiram desde o início da Revolução Industrial, desde o início da modernidade. Eles estão tendo que lidar consigo mesmos. Não há coisa mais difícil do que lidar consigo mesmo, lidar com suas próprias emoções, com suas próprias demandas, com suas próprias frustrações. Esse sujeito que antes ia para o trabalho e fugia dos conflitos familiares, fugia do seu encontro, até com Deus, né? Vamos falar aqui daquele diálogo de Adão com Deus, lá no início do Éden, caso você não seja crente da fé cristã, não tem problema. Pense isso como uma história mitológica, pense isso como uma representação simbólica, mas a fé cristã ensina que, num certo momento, Deus perguntou: onde estás? Adão, onde estás? Essa pergunta, ela ecoa até hoje.
Onde você está? João, Francisco, Manuel, Joanildo. Você que está acompanhando essa live, onde você está? Essa pergunta feita por Deus a Adão ecoa dentro de nós até hoje. Onde você está? Vivenciar essa crise pandêmica, onde você tem que ficar isolado em sua casa, às vezes com a família, às vezes sem família, às vezes sozinho, faz com que você tenha que responder essa pergunta: onde você está? Essa pergunta não é apenas sobre onde você está no aspecto físico. Eu estou em minha casa. Sim, mas onde você está na vida? Se sua vida acabasse hoje, ela teria sentido? Você deu sentido à sua vida? Aliás, o filme que a Claudemira coloca aqui muito bem, o filme Vendedor de Sonhos, é uma lição de vida. Você deu sentido à sua vida até aqui? Nós temos que pensar nisso. Viver é muito mais do que comer e beber. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e água e arte. A gente quer muito mais do que comida. Então esse homem que negligenciou as emoções chega no momento pandêmico e ele tem que ficar em casa. Aí surgem os conflitos familiares mais acentuados, porque ele não sabia lidar com a família, por isso ele fugia para o trabalho, para tantas outras coisas, e ele agora tem que lidar com sua esposa e filhos. Ele tem que lidar com esse núcleo familiar, esse pequeno modelo de sociedade, como diria Rui Barbosa, a célula mátria da sociedade. E para lidar com essa célula mátria da sociedade, ele tem que aprender a lidar consigo mesmo. Eu gosto muito de citar algumas pessoas. Tá? O Papa João Paulo II, em um dos anos que ele foi do seu papado, ele disse sobre o dia 1º de janeiro que a paz do mundo começa em nós. Porque o dia 1º de janeiro é o Dia Internacional da Paz. A paz do mundo começa em nós. Se você não está em paz consigo mesmo, você não estará em paz com ninguém. Ninguém. Então esse isolamento social confronta o ser humano consigo mesmo. Ele tem que se olhar no espelho durante 30, 60 dias e sabe lá Deus quantos dias serão. E ele tem que estar em paz consigo mesmo. No entanto, ele negligenciou suas emoções. Ele jogou para debaixo do tapete sofrimentos, traumas, angústias, frustrações que ele achava que era possível lidar, simplesmente ignorando, se ausentando do cuidado da saúde mental. E agora, quais as consequências? As consequências são os conflitos que nascem quando ele se depara com o seu eu, quando ele se depara com o seu self. Lembra da palavra selfie que as pessoas utilizam muito com frequência? Quando tiram foto, chamado autorretrato. Esse autorretrato é a imagem que eu tenho de mim mesmo, o meu psiquismo. Quem sou eu para mim? Quem sou eu? Então, na hora que ele se depara sozinho, ou isolado 30, 40, 60 dias, ele tem que responder aquela pergunta que Deus fez a Adão: onde estás? Quem é você? E ele não sabe responder. Ele não se preparou para isso. E aí nasce uma angústia. A angústia que nasce é de uma falta, mas a falta não é apenas a falta de amor, a falta de afeto, também poderia ser, mas é a falta de uma resposta. Ele não tem resposta para isso. Ele não treinou suas emoções para entender quem ele é, o que ele precisa. Há uma falta dentro de si que poderia ser preenchida através da espiritualidade, que está no topo da pirâmide de Maslow. Poderia ser preenchida com uma missão de vida, que está no topo da pirâmide dos níveis neurológicos de Hiltz. Ele perdeu sua missão. A missão dele era apenas o trabalho e ganhar dinheiro. Na hora que ele para de trabalhar e para de ganhar dinheiro, ele perde a perspectiva. Chegamos a um momento, meus amigos, que é necessário reinventar as nossas prioridades. Chega um momento que é necessário reinventar o que é importante. E eu não sei se você percebeu, se você tem um diploma, parabéns pelo seu diploma, parabéns. Você faz parte de 3% da população brasileira que chega ao nível superior. Parabéns. Mas seu diploma não serve para porcaria de nada nesse momento. Para nada. Sabe quem é que está trabalhando hoje? Os garis, os padeiros, os faxineiros, o pessoal da agricultura familiar. Eles estão trabalhando, porque se ele não trabalhar, você não come. Ele está trabalhando, porque se ele não trabalhar, você vai passar fome. Então, seu diploma, que está pendurado na parede, não serve para porcaria nenhuma. Nesse momento, quando
essa crise mundial chega, o seu diploma não lhe salva. E é hora de reinventar o sujeito. É hora de reinventar o ser humano. De entender que o que realmente importa são as relações humanas, as relações familiares, as relações de amizade. Porque nessa hora é muito mais fácil você ter um amigo para conversar e conseguir lidar com essa demanda emocional ou procurar um psicoterapeuta, que recomendo que faça, do que você lidar com a sua formação, sua graduação, seu nível superior, sua pós-graduação, seu doutorado. O número de suicídios tem aumentado nesse período de pandemia porque as pessoas estão frustradas. Há pouco tempo, um grande ator, conhecidíssimo, escreveu em sua carta dizendo que a humanidade fracassou. Eu discordo dele, mas eu diria que a humanidade se perdeu, sim. A humanidade se perdeu. Ela não conseguiu responder onde estás. Ela não conseguiu responder quem ela era e o que era importante na sua vida. Justamente porque a humanidade não conseguiu entender que a sua missão é muito mais do que ganhar dinheiro, é que chega nesse momento e ele se frustra. Ele percebe que não adianta ter dinheiro se o shopping está fechado. Raul Seixas, né, dizia, a criança não vai para a escola porque sabe que o professor não está lá. As pessoas não estão conseguindo se esconder no trabalho, nos estudos. Elas têm que se confrontar. É hora de olhar no espelho e perguntar quem eu sou, onde eu estou, eu me perdi. E se você se perdeu nessa caminhada, não se preocupe, ainda há solução. As cartas do Apocalipse, as primeiras cartas do Apocalipse, se eu não me engano, na carta de Laodiceia, que se eu não me engano é capítulo 3, Deus diz assim: lembra-te de onde caíste. Nós hoje, gente, nós não somos nem frio nem quente, somos mornos. Não somos sal nem açúcar. Somos aquelas pessoas que vivem no automatismo da idade moderna, do capitalismo. Vocês lembram daquele filme de Charlie Chaplin? Onde ele entra na máquina, na engrenagem, e nós estamos daquele jeito, estamos dentro de uma engrenagem, que é o grande sistema de capital, de produzir lucro, e a gente se perde. A gente deixa de ser quem nós somos na essência para sermos apenas produtores de riqueza, que na verdade nem vai ficar para a gente. Você produz riqueza para alguém que vai acumular riqueza e você morre e a riqueza fica. Então esse é o momento de se reinventar. Esse é o momento de, por mais que você esteja isolado, por mais que você se sinta, às vezes, solitário, aprenda a lidar com essa solidão. Aprenda a lidar com esse momento onde você tem que refletir sobre você, sobre o que é importante, refletir sobre as relações que se perderam nessa sua luta por dinheiro e reavaliar sua caminhada. Há uma outra situação que não é apenas aquelas pessoas que estão em isolamento social. Há outras pessoas que também estão em isolamento social, mas que estão na linha de frente. As pessoas da área de saúde. Essas pessoas, além do isolamento social, ainda têm que serem obrigadas pelas circunstâncias a se afastar daqueles que lhes são importantes. Essas pessoas, elas vão viver também uma dor, que é a dor de ver e não poder abraçar, ver e não poder estar junto. É uma dor diferente. É uma dor que será necessário também aprender a lidar com ela. E eu vou ser sincero para vocês, eu trabalho com saúde mental e vou ser sincero para vocês, eu não tenho todas as respostas. O profissional que disser para você que tem todas as respostas, ele está mentindo. Sabe por quê? Isso é novo para todo mundo. Para todo mundo. Então, nós vamos aprender juntos a lidar com essas demandas. Vamos aprender juntos a lidar com esse sofrimento que não existia. Se nós formos pensar, por exemplo, em Freud, o pai da psicanálise, na época de Freud, o grande problema era a histeria. Era a histeria. De lá para cá, quantos problemas surgiram?
Para 2020, havia uma pesquisa por volta de 2010, mais ou menos, que dizia que em 2020 nós teríamos pico de depressão e nem esperavam, nem sabiam da pandemia. Já há uma pesquisa recente, que a OMS já está dizendo que nós teremos uma grande escalada de depressão, síndrome do pânico e ansiedade, em razão das consequências do Covid-19. E existe um outro público que também vai sofrer nesse momento. E esse talvez sofra mais, possivelmente muito mais. Que serão aquelas pessoas que perderão familiares para o Covid-19. São pessoas que adoeceram do Covid-19 também. Há aquelas que adoecem e se recuperam, mas ficarão com medo do futuro, porque eu adoeci, será que eu não vou ter de novo, né? Aquele medo, aquela insegurança. E ele vai ter que aprender a lidar com isso. Esse medo de morrer. Gente, esse medo de morrer que não era presente nas crianças, está presente nas crianças hoje. Sabe por quê? A criança não vai para a escola porque ela tem medo de pegar o Covid-19 na escola. Ela tem medo de pegar essa doença e levar para a família dela. O vovô pode morrer se eu adoecer. A criança não pensava na morte. A criança sabe que a morte existe, mas era um fenômeno muito distante. Quando o vovô morria, o vovô já estava com sei lá quantos anos. Então, a criança via a morte como uma coisa muito distante dela. Hoje não. Ela tem medo de ir para a escola porque ela pode morrer. Claro, a incidência em crianças é menor, mas pode acontecer. Então, a criança passa a ter medo da morte. Isso vai impactar a saúde mental dessa criança. E se a família não souber lidar com essa informação, conversar de forma correta, se não souber, o problema pode se agravar. E nós temos aquelas pessoas que perderam um familiar. Perdi um parente para o Covid-19. Eu fiquei muito triste, por sinal, de saber que a minha cidade de origem, Itaberaba, já teve, se eu não me engano, 3 ou 4 óbitos. É uma cidade de 60, 70 mil habitantes. Tem 2 casos, se eu não me engano, um caso no campo do governo, um caso no bairro paroquial, não, 2 casos no bairro paroquial, 2 casos no Caetitu, né? Eu sou do bairro Caetitu, né? Bairro paroquial Caetitu. Morava ali na rua São Luís. E eu fico pensando o impacto emocional que isso causa em todos que estão ali ao redor. Porque assim, alguém do bairro adoeceu. Quem foi? É claro que a vigilância de saúde acompanha todo esse processo. E o acompanhamento psicológico é necessário. Porque todos ficam preocupados. A morte está rondando o bairro, né? Isso vai impactar a gente. E aquelas pessoas que perderam alguém. Alguém morreu e ele não teve a oportunidade de dizer adeus. Ele não teve a oportunidade de olhar nos olhos de seu ente querido e se despedir. Nós somos seres ritualísticos. Vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui de como nós somos ritualísticos? A criança nasce, com 7 dias é apresentada na igreja, pelo menos assim é o ritual cristão. A criança é batizada. Aos 15 anos, a garota faz festa de debutante. É um rito de passagem, para dizer a menina agora é uma mocinha, né? Isso, mais antigamente, era como se dissesse, minha filha já é uma moça, já pode casar, né? Hoje, a incidência disso já é menor, mas ainda existe a festa de debutante. O casamento é um ritual, é um rito de passagem. É o momento que os solteiros agora passam a ser casados. O velório é um rito de passagem, é a hora de dizer adeus. Só que o que ocorre é que às vezes não dá para dizer adeus. E quando não se consegue dizer adeus, isso gera uma dor muito grande, porque esse ritual não foi cumprido. Esse rito de passagem não ocorreu. E como não ocorreu, ficará na mente daqueles que sobreviverem a ideia de que faltou algo. E se faltou algo, o que fazer? Isso pode gerar um sofrimento emocional. Ou seja, as pessoas que tiverem familiares vítimas do Covid-19 passarão também a ter a necessidade de um acompanhamento psicológico específico, porque eles sofrerão de um luto não fechado. O luto ele é necessário. Por mais doloroso que seja, ele é necessário. Ele tem suas fases. Tá? Se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde diz que um luto se fecha em aproximadamente 2 meses.
2 a 3 meses. Eu penso, melhor dizendo, que o luto não se fecha exatamente com 2 meses ou 3. Quem sou eu para dizer quantos meses você precisa para superar a morte de um pai, de um irmão, de um amor? Quem sou eu para dizer? Cada um vai passar o seu luto de um jeito. Agora, é necessário um ritual e nesse ritual você vai conseguir lidar melhor com esse luto. Há poucos dias eu soube que uma amiga minha do curso de História da UNEB em Itaberaba, eu saí do curso de História e fui para Direito, né? Eu soube que uma amiga minha do curso de História perdeu o pai. E eu entrei em contato com ela, me coloquei à disposição, conversei com ela, justamente porque ela estava passando por esse momento do luto. E nesse primeiro momento que há uma grande decepção. Quando a pessoa morre, a primeira coisa que você tem é uma frustração, um desamparo. Tiram-lhe o chão. Você culpa todo mundo, até Deus. Porque há uma sensação de que você foi traído pela vida. Porque a vida foi tirada de alguém que lhe é importante. Então, há uma necessidade de fechar esse luto, há uma necessidade de entender esse momento e passar por ele. E quem teve um familiar vítima do Covid-19 não vai conseguir passar por isso de forma fácil. Sabe por quê? Porque o caixão é fechado. Você entrega o seu familiar ao hospital, a depender do avanço da doença, se ela avançar para óbito, você receberá apenas um caixão fechado, você não terá como se despedir, você não acompanha a evolução da doença, você não está ao lado do leito, você não pega na mão, você não diz adeus. Isso gera um sofrimento muito grande. E aí, nós teremos essas pessoas também passando por essa demanda depois dessa pandemia. O que eu posso dizer para você que está me acompanhando nesse momento? Não apenas pintar esse cenário e dizer, olha, essa é a tela, se vire com ela. Não é isso que eu estou me propondo a fazer. Eu estou apenas mostrando para você que existem vários problemas que podem surgir a partir da pandemia. Adoecer e morrer é um problema, tá? E eu peço a Deus que guarde a todos nós, seus familiares, meus familiares, as pessoas próximas ou distantes, não importa, que todos nós possamos passar esse momento com o menor sofrimento possível. Agora, há uma necessidade de nós aprendermos a lidar com os fenômenos que surgirão depois. E para isso eu recomendo que você comece a aprender a fazer isso agora. E para fazer isso agora, é necessário que você comece a dialogar consigo mesmo. Comece a entender quem você é, quais são suas demandas, os seus sofrimentos, e você comece a entender que é preciso reavaliar o que é importante na sua vida. Os laços que você rompeu em função da sua luta pela sobrevivência, que é necessária, mas isso não é o mais importante. E se encontrar. Busque se encontrar. Busque encontrar o sentido da vida, reencontrar o sentido da vida. Porque depois que tudo isso passar, você vai perceber que valeu a pena. Por mais doloroso que tenha sido, você vai perceber que valeu a pena. Foi um aprendizado. Eu sou Joanildo Silva, sou terapeuta, sou graduado em filosofia, estou me graduando em Direito e Psicologia. Atendo pelo Brasil, viajando, dando cursos para profissionais da área de saúde mental, ensinando-os a lidar com essas demandas que surgem e me coloco à sua disposição. Eu posso dizer a você, com a fé que eu tenho em um Deus que eu acredito que exista, nós vamos passar por isso. E vamos sair mais fortes. Porque o Senhor está conosco. Acredite em seu Deus, acredite na sua fé, acredite na natureza que você queira, acredite naquilo que você acredita ser superior a você. Não fomos jogados nesse mundo. Heidegger dizia que nós somos um ser jogado no mundo. Eu acredito que somos mais do que isso. Nós não somos apenas o Danzai. Não somos apenas o ser jogado no mundo. Somos um ser que fomos colocados no mundo. E nesse sentido, há um propósito para estarmos aqui. E um dos propósitos é ajudar um ao outro. Obrigado pela atenção de todos vocês. Tenham um bom dia. E eu espero ter sido útil para você, para a sua família. E que eu possa ter colocado palavras de esperança no seu dia. Fiquem com Deus. E um abraço a todos.